E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez nós vamos tratar de Liberte-se da autossabotagem. O discurso do dinheiro é um trecho desse livro que eu estou trazendo, A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, do Setup JJ. Aqui estão nossas redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom? Lembrando sempre que eu trato principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para a nossa evolução, para o nosso Kaizen, para o nosso melhoramento contínuo, tá ok? É importante fazer um disclaimer, apesar de eu não trazer estudos hoje, né? Que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Não sou analista de valores e nem pretendo, nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita. Essa é a tela do nosso relógio suíço, do nosso Setup JJ, onde o que eu busco aqui é sempre interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos mercadológicos, no sentido de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E esse é o nosso slogan, meus amigos. Grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do Setup JJ, tá? Eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço porque comparo esses indicadores aqui a engrenagens de um relógio suíço, tá? Para quem não sabe, um relógio suíço de alta qualidade, ele atrasa no máximo 1 segundo por ano, né? Ou seja, o que ele dá é o que eu chamo de alto nível, né? Ele dá a hora certa em alto nível. E essa é a ideia que a gente busca com o Setup JJ. A hora certa para comprar, a hora certa para vender e a hora certa também de não fazer nada, tá ok? Né? O timing. Nós temos aqui quase 160 vídeos já, tá? Publicados. Vídeos esses que vão ter aí, é só buscarem aí na playlist, né? Do canal, vídeos específicos sobre cada indicador desses, o desenvolvimento de cada indicador desses, o porquê cada indicador desses está no nosso relógio suíço, a ideia do porquê da calibragem de cada um, né? Que inclusive cada um de vocês pode fazer a sua própria, tá? A aplicação prática de cada indicador desse individualmente e no conjunto do nosso relógio suíço, tá? Do Setup JJ. É importante sempre ressaltar que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, tá bom, meus amigos? E por isso eu abordo o que eu chamo de tripé da disciplina, né? Onde o primeiro pé desse tripé, né? É o conhecimento técnico, né? E esse conhecimento técnico tem que ser trabalhado em alto nível também, né? O segundo tripé é a nossa saúde física, tá? Não adianta nada, por exemplo, você não dormir bem, por exemplo, porque no outro dia você não vai conseguir se concentrar bem, você não vai operar em alto nível, né? Na sua melhor condição, né? Do mesmo jeito da questão da saúde, problema de coração, problema disso, daquilo, tudo vai influir, né, na qualidade das suas operações. E o terceiro tripé é a questão emocional, né, a disciplina emocional. Hoje nós estamos gravando um vídeo falando sobre essa questão, tá? E eu estou trazendo de propósito aqui um livro que não é de mercado financeiro, como vários, né, autores falam muito bem sobre a questão da disciplina emocional, tais como Mark Douglas, como Alexander Elder, entre tantos outros, né, Mark Minervini, por aí vai. Eu estou trazendo um livro out, né, fora do mercado, que vai nos abrir a mente sobre várias coisas sobre isso, né? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a questão da nossa abordagem. Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci. Eu sempre tenho trazido isso em todos os vídeos aqui publicados para lembrar, né,
do que foi deixado pelo chefe para nós aqui, do Marco Aurélio Rossi, né? Valorizar isso que ele deixou, que é a técnica do Fibonacci, tá? E a dinâmica do Fibonacci nada mais é do que os prováveis caminhos, né, que o preço vai percorrer a partir de um traçado de Fibonacci, né? Então estão aqui, eu tenho deixado essa tela aqui em todos os vídeos para quem se interessar tirar um print para conhecer, tá? E temos vídeos aqui explicando sobre o Fibonacci, temos vídeos do próprio Marco Aurélio, né? Tá? Estão disponíveis aí, é só vocês buscarem aí no nosso plantel de vídeos disponíveis aqui, totalmente de forma aberta e gratuita. Vamos lá? Liberte-se da autossabotagem. O discurso do dinheiro. A revolta de Atlas, Ayn Rand. Setup JJ. Esse livro é um livro muito conhecido. Eu reli ele há pouco tempo e por isso separei esse trecho, porque eu achei interessante abordar sobre a questão da autossabotagem nos mercados e na vida, tá? O discurso do dinheiro, então, é um trecho conhecido do livro, tá? Que é um livro muito profundo e muito interessante, tá? Que deixa lições para muitas coisas da nossa vida, inclusive para mercado, como vocês vão observar aqui na abordagem desse trecho do livro, tá bom? O ciclo da autossabotagem, então, está mais ou menos dentro disso aqui, né? Da procrastinação, de coisas assim, como a pessoa sempre fica, né? Naquela coisa, eu vou fazer e nunca faz, mas e se tudo der errado e aí por isso não faz a coisa? Acho que eu não sou capaz e acaba não fazendo, melhor ficar onde eu estou, né? Ou seja, não sai daquela zona de conforto, né? A desistência, né? Quando tem essa questão da ideia, né? Ou seja, a ideia nunca é colocada em prática, né? Acho que todos conhecem, talvez alguns vão se enxergar nessa coisa daquela pessoa que sempre tem ótimas ideias, mas ela nunca operacionaliza nenhuma, né? Então aqui eu trouxe 5 sinais de que você está se autossabotando, né? Procrastinação. Deixar de fazer o que realmente importa é um forte sinal de autossabotagem. A gente conhece muita gente que sempre deixa as coisas para depois, né? Às vezes desde as mais simples até as mais profundas, né? Observem a si mesmos, né? Observem suas atitudes, tá bom? Como eu sempre digo, tudo o que a gente é na vida em geral, a gente vai levar para dentro das nossas operações de mercado, tá bom? Negatividade. Sempre tem um comentário negativo sobre tudo. As pessoas que se auto-sabotam são mais propensas a expressar essa negatividade. Ou seja, as pessoas que sempre acham que tudo vai dar errado, tanto delas quanto dos outros, e por isso elas não têm coragem de começar, de fazer, de tentar e de correr riscos, né? Porque a vida, não só no mercado, mas no todo, uma questão de correr riscos, sim, né? A gente corre riscos calculados, né? A gente sempre fala aqui sobre nível de stop, né? Relação 3:1, risco-retorno, e por aí vai, mas a gente tem que ter a consciência e a qualidade, coragem de correr riscos, não correr riscos loucos, né? Mas correr riscos, sim. Falta de planejamento. Falhar em planejar é planejar em falhar. É isso aí. Tem uma frase famosa, né, do mercado, trade the plan, plan the trade, trade the plan, né? Ou seja, planeje seus trades e opere o que foi planejado, né? A partir daí, da falta de planejamento, eu também trago a questão de cumprir com o planejado, né? O ponto de stop é aquele ponto de stop, não existe flexibilidade nisso, ou vou recuperar aqui. É stop e acabou, né? Foco errado. Em vez de se concentrar no que você tem e no que você pode fazer, você coloca sua atenção no que está faltando. Essa é uma questão que muita gente peca, né? Infelizmente. Tem um livro que eu já trouxe vídeos, inclusive com trechos dele aqui em alguns, né? Falando sobre a questão do foco, né?
focar no que é importante. Eu vejo muitas vezes, talvez nos maiores casos, pessoas que estão começando, mas até pessoas antigas no mercado, que acham que tem que virar uma enciclopédia de mercado financeiro, ou seja, conhecer todos os indicadores, conhecer qualquer coisa e tudo, e acabam não sendo bom no que importa, que é ganhar, né? Então se concentrem em ganhar. Vocês não precisam saber todos os indicadores, todos os ativos e etc, etc. Inclusive, muitas vezes, isso é até falta de humildade, às vezes, em responder publicamente que não sabe. A gente não sabe tudo, inclusive nessa tentativa de conhecer tudo, a gente realmente não vai conhecer nada bem, né? Nada de forma efetiva, nada de forma a gerar resultados, tá? Então o foco é importantíssimo. Preocupação com julgamentos. Deixar de fazer o que é importante ou que tem vontade por receio de o que vão dizer. É sempre uma escolha ruim. É isso aí, meus amigos. Tem, né, aquela pirâmide das necessidades de Maslow, né, que fala da questão, né, das necessidades primordiais e por aí. Se eu não me engano, a terceira ali é essa questão, né, o que vão achar de mim. E é muito difícil fugir disso, tá? Porque isso é uma coisa que está gravada no nosso DNA, é mais profundo do que a gente imagina, né? E quando a gente faz tudo pensando no que os outros vão achar, né, a gente acaba pegando a opinião de todo mundo e às vezes de gurus no ponto negativo da situação. A gente tem que aprender a tomar a decisão sobre a nossa perspectiva, sobre o nosso preparo, sobre o nosso entendimento, que a gente tem que trabalhar muito fortemente, né, repetindo o tripé da disciplina, né? A gente tem que estar preparado para tomar nossas decisões sem culpa, né? Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Grandes ganhos, pequenas perdas. Para isso que serve nível de stop, para isso que serve administração de riscos, para isso que serve administração de lucros também, porque muitas vezes a pessoa está ganhando lá e eu vejo que ela devolve tudo e fica negativa, né? Há alguma coisa de autossabotagem aí também, né? É bem possível. Então é isso. Às vezes a pessoa está lá a salvo e ela mesma causa, né, a queda dela lá da árvore, né, a autossabotagem. Então vamos lá. Hirden, né, que é um dos personagens do livro, achou que Francisco d'Ancônia não deveria ter ouvido o comentário, porém o viu se virar para eles com um sorriso muito cortês. Então o senhor acha que o dinheiro é a origem de todo mal? O senhor já se perguntou qual é a origem do dinheiro? Ele é um instrumento de troca que só pode existir quando há bens produzidos e homens capazes de produzi-los. O dinheiro é uma forma material do princípio de que os homens que querem negociar uns com os outros precisam trocar um valor por outro. O dinheiro não é um instrumento dos pidões, que recorrem às lágrimas para pedir produtos, nem dos saqueadores que os levam à força. O dinheiro só se torna possível por intermédio dos homens que produzem, né? Isso que o senhor considera mal, quem aceita dinheiro como pagamento por seu esforço, só faz por saber que será trocado pelo produto do esforço de outrem. Não são os pidões nem os saqueadores que dão ao dinheiro seu valor. Nem um oceano de lágrimas, nem de todas as armas do mundo podem transformar aqueles pedaços de papel no seu bolso no pão de que você precisa para sobreviver. Aqueles pedaços de papel que deveriam ser ouro são penhores de honra e é por meio deles que você se apropria da energia dos homens que produzem. A sua carteira afirma a esperança de que em algum lugar no mundo, ao seu redor, existam homens que não traem aquele princípio moral que é a origem do dinheiro. Isso que o senhor considera mal? Ninguém respondeu. Já procurou a origem da produção? Olhe um gerador de eletricidade e ouse dizer que ele foi criado pelo esforço muscular de criaturas irracionais. Tente plantar um grão de trigo sem os conhecimentos que lhe foram legados pelos homens que foram os primeiros a fazer isso. Tente obter alimentos usando apenas movimentos físicos e descobrirá que a mente do homem
é a origem de todos os produtos e de toda a riqueza que houve na Terra. Essa aqui é uma das primeiras coisas que eu quero trazer, tá? A nossa mente, né, é a origem de todos os produtos e toda a riqueza que há na Terra. Então ninguém deva se sentir culpado por trabalhar honestamente, inclusive no mercado financeiro, e achar que aquele dinheiro foi conseguido de forma fácil e tudo. Quem está no mercado há mais tempo tem a total consciência que o mercado é o dinheiro fácil mais difícil do mundo, né? Então, assim, muitas pessoas, e eu já publiquei um vídeo aqui sobre autossabotagem, que no final eu vou trazer o link dele para vocês, que cita casos, né, de pessoas que se autossabotaram pelo simples fator de se acharem culpadas por terem dinheiro, tá? Ninguém que conquista sua forma de sobrevivência e até de riqueza de forma honesta deve se sentir culpado por conta disso, tá? E isso gera muito autossabotagem entre as pessoas. Mas o Senhor diz que o dinheiro é feito pelos fortes em detrimento dos fracos? A que força se refere? Não a força das armas, nem a dos músculos. A riqueza é produto da capacidade humana de pensar, né? Ou seja, quem adquire, quem se treina, quem se prepara dentro da questão, sempre que eu falo da disciplina, né, acaba adquirindo a riqueza e de forma merecida, tá? Então o dinheiro é feito pelo homem que inventa o motor em detrimento daqueles que não inventaram. O dinheiro é feito pela inteligência em detrimento dos estúpidos, pelos capazes em detrimento dos incompetentes, pelos ambiciosos em detrimento dos preguiçosos. O dinheiro é feito antes de poder ser embolsado pelos pidões e pelos saqueadores, pelo esforço honesto de todo homem honesto, cada um na medida de suas capacidades. O homem honesto é aquele que sabe que não pode consumir mais do que produz, né? Eu sempre trago aqui, meus amigos, no final dos nossos textos, né, e eu vou trazer ainda hoje também, a questão das raízes, né, da questão da gente ampliar nossas capacidades, né, cada vez mais no sentido de produzir mais. Eu sempre trago aqui o termo do Kaizen, do melhoramento contínuo, né? Então, desse preparo de não se gastar tudo o que se ganha, de se reinvestir os lucros, né? Na questão de formação de patrimônio, né? Quantas pessoas no mundo normal assim você vai conhecer que fazem isso? Quantas pessoas aí são hedonistas que acham que o mundo acaba amanhã e gastam tudo que ganham, né? Em detrimento das pessoas como nós aqui, que adquirimos o hábito de fazer poupança, de investir essa poupança e colocar em risco, sim, né? Essa poupança para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha honestamente uma vida melhor, né? Então isso é uma conquista, tá? Que ninguém deva se sentir culpado por isso. Comercializar por meio do dinheiro é o código dos homens de boa vontade. O dinheiro se baseia no axioma de que todo homem é proprietário de sua mente e de seu trabalho. O dinheiro não permite que nenhum poder prescreva o valor de seu trabalho, senão a escolha voluntária do homem que está disposto a trocar com você o trabalho dele. O dinheiro permite que você obtenha em troca dos seus produtos e do seu trabalho aquilo que esses produtos e esse trabalho valem para os homens que os adquirem. Nada mais que isso. O dinheiro só permite os negócios em que há benefício mútuo, segundo o juízo das partes voluntárias. O dinheiro exige o reconhecimento de que os homens precisam trabalhar em benefício próprio, em detrimento de si próprios. É verdade, eu vejo que muita gente acha que está trabalhando para outra pessoa, né? Está trabalhando lá para o patrão dele e tudo. Na verdade, meus amigos, a gente sempre vai estar trabalhando para a gente mesmo, para nós próprios, né? Para a nossa sobrevivência, para a nossa melhora de qualidade de vida, para a nossa melhora de acesso a coisas melhores da vida, né? Tanto em educação, quanto de saúde, quanto em alimentação e por aí vai, né? Para lucrar, não é preciso perder.
né? Essa história de que o mercado, por exemplo, é uma questão de soma zero, que um tem que perder para outro ganhar, etc. Em partes existe sim, mas ao mesmo tempo tudo é produção, e claro que existem os fatores, né, do mercado que nunca perdem, né, que são as corretoras, os bancos e etc. Eles cobram taxas e nunca estão perdendo, né? Mas dentro da lógica do mercado financeiro, a gente sempre busca a questão da consistência positiva, né? Para lucrar, não para perder. De que os homens não são bestas de carga, que não nascem para arcar com os ônus da miséria, de que é preciso lhes oferecer valores, não dores, de que o vínculo comum entre os homens não é a troca de sofrimento, mas a troca de bens. Né? Às vezes esse bem é a nossa mão de obra, claro. Né? De qualquer forma, sempre vai ser uma troca. A gente oferece ao mercado o quê? O nosso preparo, o nosso pensamento, que é a coisa mais honesta ali, de maior valor de qualquer ser humano. Eu sempre comento, e vocês sabem que eu tenho 43 anos de karatê, e eu comento inclusive no dojo, que a maior força do ser humano é o seu intelecto, não são os seus braços. A gente não é o animal mais forte fisicamente do mundo. A gente, no conjunto geral, nos tornamos o animal mais forte emocionalmente, mais forte intelectualmente do mundo. Por isso o ser humano controla o mundo. Tenta disputar com qualquer animal aí de certo tamanho, por exemplo, tenta fazer uma disputa com o cavalo e ver que a força da gente não é nada, né? E por aí vai. O dinheiro exige que o senhor venda não a sua fraqueza, a estupidez humana, mas o seu talento, a razão humana. Exige que compre não o pior que os outros oferecem, mas o melhor que ele pode comprar. Né? A gente escolhe, né, quando a gente vai comprar, geralmente, né, infelizmente, algumas vezes é criado monopólios, oligopólios, questões governamentais, né, beneficiando determinados grupos e tudo, mas isso é a questão da manipulação do processo no sentido do que ele deva ser de verdade, da sua natureza, né? E quando os homens vivem do comércio com a razão e não a força, como árbitro ao qual não se pode mais apelar, é o melhor produto que sai vencendo, o melhor desempenho, o homem de melhor juízo e maior capacidade, e o grau da produtividade de um homem é o grau de sua recompensa. Esse é o código da existência, cujos instrumento e símbolos são o dinheiro. É isso que o senhor considera mal? Todos continuaram em silêncio. Mas o dinheiro é só um instrumento. Ele pode levá-lo aonde o senhor quiser, mas não pode substituir o motorista do carro. Ele lhe dá meios de satisfazer seus desejos, mas não lhe cria desejos. O dinheiro é o flagelo dos homens que tentam inverter a lei da causalidade, aqueles que tentam substituir a mente pelo sequestro dos produtos da mente. O dinheiro não compra felicidade para um homem que não sabe o que quer, não lhe dá um código de valores se ele não tem conhecimento a respeito de valores, e não lhe dá um objetivo se ele não escolhe uma meta. O dinheiro não compra inteligência para o estúpido, nem admiração para o covarde, e nem respeito para o incompetente. O homem que tenta comprar o cérebro de quem lhe é superior para servi-lo, usando o dinheiro para substituir o seu juízo, termina vítima dos que lhe são inferiores. Os homens inteligentes o abandonam, mas os trapaceiros e vigaristas correm a ele, atraídos por uma lei que ele não descobriu. O homem não pode ser menor que o dinheiro que ele possui. Né? Aqui há um fato, né, dessa questão da autossabotagem. Né? Muita gente acaba se sentindo não merecedor daquele dinheiro que ele conquistou a partir do seu trabalho, a partir da sua venda honesta, a partir da sua troca, né? Que o dinheiro só vem a partir de trocas, né?
a economia é isso, né? É a troca de coisas, né? E a troca honesta e a troca perfeita traz esse resultado. E quem não se acha, e quem se acha menor do que aquele dinheiro tá se auto-sabotando, tá bom? E muitas vezes, tá bom? É por isso que o Senhor considera o dinheiro mal? Só um homem que não precisa da fortuna herdada merece herdá-la. Aquele que faria sua fortuna de qualquer modo, mesmo sem herança. Essa é uma grande verdade. Eu na minha vida vi, como eu sou do mercado financeiro e trabalhei muito tempo administrando dinheiro de outras pessoas, né, até passar a administrar somente o meu, eu vi muito disso aqui, tá bom? Muitos herdeiros perderem tudo, né? E em pouco tempo, tá bom? E vi outros que herdaram e mantiveram o seu dinheiro, e a gente observa que isso aqui é uma verdade, tá? Somente mantém uma herança aquele que faria sua fortuna de qualquer modo, mesmo sem herança, tá? Se um herdeiro está à altura de sua herança, ela o serve, caso contrário, ela o destrói. Mas o Senhor diz que dinheiro o corrompeu, foi mesmo? Ou foi o herdeiro que corrompeu seu dinheiro? Não inveje um herdeiro que não vale nada. A riqueza dele não é sua, e o Senhor não teria tirado o melhor proveito dela. Não pense que ela deveria ser distribuída. Criar 50 parasitas no lugar de um só não reaviva a virtude morta que criou a fortuna. O dinheiro é um poder vivo que morre quando se afasta de sua origem. Ele não serve à mente que não está à sua altura. É por isso que o Senhor considera mal? Antes que alguém pudesse responder, Francisco prosseguiu. O dinheiro é o seu meio de sobrevivência. O veredito que o Senhor dá à fonte de seu sustento é aquele que dá a sua própria vida. Ou seja, quem não se acha merecedor do seu sustento vai perdê-lo, né? É autossabotagem. Se a fonte é corrupta, o Senhor condena a sua própria existência. O seu dinheiro provém da fraude, da exploração dos vícios e da estupidez humanos. O Senhor obteve servindo aos insensatos na esperança de que lhe dessem mais do que a sua capacidade merece, baixando seus padrões de exigência, fazendo um trabalho que o Senhor despreza para compradores que não respeita. Nesse caso, o seu dinheiro não lhe dará um momento sequer de felicidade. Todas as coisas que adquirir serão um tributo ao Senhor, mais uma acusação. Não uma realização, mas um momento de vergonha. Então o Senhor dirá que o dinheiro é mau. Mal porque ele não substitui seu amor próprio, mal porque ele não permite que o Senhor aproveite e goze sua depravação. É esse o motivo de seu ódio pelo dinheiro? Ele será sempre um efeito, e nada jamais o substituirá na posição de causa. Ou seja, dinheiro é consequência de trabalho bem feito, inclusive no mercado, tá bom? E quando o trabalho é bem feito, todos nós merecemos. O dinheiro é produto da virtude, mas não da virtude, mas não dá, vou repetir essa frase, tá? O dinheiro é produto da virtude, mas não dá virtude nem redime vícios. Ele não lhe dá o que o Senhor não merece, nem em termos materiais e nem espirituais. Esse é o motivo de seu ódio ao dinheiro? Ou será que o Senhor disse que é o amor ao dinheiro que é a origem de todo mal? Amar uma coisa é conhecer e amar sua natureza. Amar o dinheiro é conhecer e amar o fato de que ele é criado pela melhor força que há dentro do Senhor, sua chave mestra que lhe permite trocar seu esforço pelos melhores homens que há. O homem que venderia a própria alma por um tostão é o que mais alto brada que odeia o dinheiro. Ele tem bons motivos para odiá-lo. Os que amam o dinheiro estão dispostos a trabalhar para ganhá-lo. Eles sabem que são capazes de merecê-lo, né? Eu vou deixar isso aqui marcado também, que é importante, né? Então, assim, você acha que você merece o dinheiro que você ganha, né?
Eis uma boa pista para saber o caráter dos homens. Aquele que amaldiçoa o dinheiro o obtém de modo desonroso. Aquele que respeita o ganha honestamente. Né? Fuja do homem que diz que o dinheiro é mau. Essa afirmativa é o estigma que identifica o saqueador, assim como o sino indicava o leproso. Enquanto os homens viveram juntos na terra e precisarem de um meio para negociar, se abandonarem o dinheiro, o único substituto que encontrarão será o cano do fuzil. Tá? Eu quero deixar também esse aqui em voga porque é importante. Né? Vou repetir. Fuja do homem que diz que o dinheiro é mau. Essa afirmativa é o estigma de que identifica o saqueador, assim como o sino indicava o leproso. Enquanto os homens viverem juntos na terra e precisarem de um meio para negociar, se abandonarem o dinheiro, o único substituto que encontrarão será o cano do fuzil. Atônitos, os convidados olhavam fixamente para Francisco. O dinheiro exige do senhor as mais elevadas virtudes, se quer ganhá-lo ou conservá-lo. E eu acho que mais para conservá-lo ainda, tá? Do que para ganhar. Né? Sempre eu falo, ganhar dinheiro é difícil, mas conservar é mais difícil ainda. E quanto mais dinheiro, mais difícil vai ser. Por isso a questão do preparo, tá bom, meus amigos? Os homens que não têm coragem, orgulho nem amor próprio, que não têm convicção moral de que merecem o dinheiro que têm e não estão dispostos a defendê-lo como defendem as suas próprias vidas, os que pedem desculpas por serem ricos, esses não vão permanecer ricos por muito tempo. Vão se auto-sabotar. São presa fácil para os enxames de saqueadores que vivem debaixo das pedras durante séculos, mas que saem do esconderijo assim que farejam um homem que pede perdão pelo crime de possuir riquezas. Rapidamente eles vão livrá-lo dessa culpa, bem como de sua própria vida, que é o que ele merece. Então o Senhor verá a ascensão daqueles que vivem uma vida dupla, que vivem da força, mas dependem dos que vivem do comércio para criar o valor do dinheiro que saqueiam. Esses homens vivem pegando carona com a virtude. Numa sociedade em que há moral, eles são os criminosos, e as leis são feitas para proteger os cidadãos contra eles. Mas quando uma sociedade cria uma categoria de criminosos legítimos e saqueadores legais, os homens usam a força para se apossar da riqueza das vítimas desarmadas. Então o dinheiro se transforma no vingador daqueles que o criaram. Tais saqueadores acham que não há perigo em roubar homens indefesos, depois que aprovam uma lei que os desarme. Né? Isso aqui é bem importante, tá? Não vou comentar aqui diretamente, mas eu acho que vocês vão ver questões do que tem acontecido atualmente, né? Mas o produto de seu saque acaba atraindo outros saqueadores que o saqueiam como eles fizeram com os homens desarmados. E assim a coisa continua vencendo sempre, não o que produz mais, mas aquele que é mais implacável com sua brutalidade. Quando o padrão é a força, o assassino vence o batedor de carteiras. Então essa sociedade desaparece em meio às ruínas e matanças. Quer saber se esse dia se aproxima? Observe o dinheiro. Ele é o barômetro da virtude da sociedade. Quando há comércio, não por consentimento, mas por compulsão, quando para produzir é necessário pedir permissão a homens que nada produzem, quando o dinheiro flui para aqueles que não vendem produtos, mas têm influência, quando os homens enriquecem mais pelo suborno e pelos favores do que pelo trabalho, e as leis não protegem quem produz de quem rouba, mas quem rouba de quem produz, quando a corrupção é recompensada e a honestidade vira um sacrifício, pode ter certeza de que a sociedade está condenada. O dinheiro é um meio de troca tão nobre que não entra em competição com as armas e não faz concessões à brutalidade. Ele não permite que um país sobreviva se metade é propriedade e metade é produto de saques.
Sempre que surgem destruidores, a primeira coisa que destroem é o dinheiro, pois ele protege os homens e constitui a base da existência moral. Os destruidores se apossam do ouro e deixam em troca uma pilha de papel falso. Isso destrói todos os padrões objetivos e põe os homens nas mãos de um determinador arbitrário de valores. O dinheiro é um valor objetivo, equivalente à riqueza produzida. O papel é uma hipoteca sobre riquezas inexistentes, sustentado por uma arma apontada para aqueles que têm que produzi-las. O papel é um cheque emitido por saqueadores legais, sobre uma conta que não é deles, a virtude de suas vítimas. Cuidado que um dia o cheque é devolvido, com o carimbo sem fundos. Francisco encarou os convidados e continuou. Só um pouquinho que eu vou limpar a garganta, amigos. Se o Senhor faz do mal um meio de sobrevivência, não é de esperar que os homens permaneçam bons. Não é de esperar que continuem a seguir a moral e sacrifiquem suas vidas para proveito dos imorais. Não é de esperar que produzam quando a produção é punida e o saque é recompensado. Não pergunte quem está destruindo o mundo. É o Senhor. O Senhor vive no meio das maiores realizações da civilização mais produtiva do mundo e não sabe por que ela está ruindo a olhos vistos, enquanto amaldiçoa o sangue que corre pelas veias dela, o dinheiro. O Senhor encara o dinheiro como os selvagens o faziam e não sabe por que a selva está brotando nos arredores das cidades. Em toda a história, o dinheiro sempre foi roubado por saqueadores de diversos tipos, com nomes diferentes, mas cujo método sempre foi o mesmo: tomá-lo à força e manter os produtores de mãos atadas, rebaixados, difamados, desonrados. Essa afirmativa de que o dinheiro é a origem do mal, que o Senhor pronuncia com tanta convicção, vem do tempo em que a riqueza era produto do trabalho escravo, e os escravos repetiam os movimentos que foram descobertos pela inteligência de alguém e durante séculos não foram aperfeiçoados. Enquanto a produção era governada pela força e a riqueza era obtida pela conquista, não havia muito o que conquistar. No entanto, no decorrer de séculos de estagnação e fome, os homens exaltavam os saqueadores, como aristocratas da espada, aristocratas da estirpe, aristocratas da tribuna, e desprezavam os produtores, como escravos, mercadores, lojistas, industriais. Para a glória da humanidade, houve pela primeira e única vez na história uma nação de dinheiro. E não conheço elogio maior aos Estados Unidos do que esse, pois ele significa um país de razão, justiça, liberdade, produção, realização. Pela última vez, a mente humana e o dinheiro foram libertados. E não havia fortunas adquiridas pela conquista, mas só pelo trabalho. E em vez de homens da espada e escravos, surgiu o verdadeiro criador de riqueza, o maior trabalhador, o tipo mais elevado de ser humano, o self-made man, o homem que se faz, né? O industrial americano. Se me perguntassem qual a maior distinção dos americanos, eu escolheria, porque ela contém todas as outras, o fato de que foram eles que criaram a expressão fazer dinheiro. Make money, né? Nenhuma outra língua, nenhum outro povo jamais usara essas palavras, e sim ganhar dinheiro. Né? Fazer dinheiro é diferente de ganhar dinheiro, né, meus amigos? Nós fazemos dinheiro no mercado, tá? Antes, os homens sempre encaravam a riqueza como uma qualidade estática, a ser tomada, perdida, herdada, repartida, saqueada ou obtida como favor. Os americanos foram os primeiros a compreender que a riqueza tem de ser criada. A expressão fazer dinheiro resume a essência da moralidade humana, porém foi justamente por causa dessa expressão
que os americanos eram criticados pelas culturas apodrecidas dos continentes saqueadores. O ideário dos saqueadores fez com que pessoas como o senhor passassem a encarar suas maiores realizações como estigma vergonhoso, sua prosperidade como culpa, seus maiores filhos, os industriais, como vilões, suas magníficas fábricas como produto e propriedade do trabalho muscular, o trabalho de escravos movidos a açoites, como na construção das pirâmides do Egito. As mentes apodrecidas, que afirmam não ver diferença entre o poder do dólar e o poder do açoite, merecem aprender a diferença na sua própria pele, que, creio eu, é o que vai acabar acontecendo. Enquanto pessoas como o senhor não descobrirem que o dinheiro é a origem de todo o bem, estarão caminhando para sua própria destruição. Quando o dinheiro deixa de ser um instrumento por meio do qual os homens lidam um com os outros, então os homens tornam-os instrumentos dos homens. Sangue, açoites, armas ou dólares. Façam suas escolhas. O tempo está se esgotando. Ayn Rand, né? O discurso do dinheiro. A revolta de Atlas. É isso aí, meus amigos. Valorizem o dinheiro que vocês ganham de forma honesta, claro, né? Ele é resultado do melhor que você tem e você se dedicou a isso, né? Para a conquista do seu sustento, para a conquista da sua melhoria de vida, da sua família, tá? Procurem não se autossabotar por conta de questões assim, né? Lembrem-se e nunca se esqueçam, os mercados financeiros não são lugares para as pessoas inexperientes ou aventureiras que não têm o preparo necessário para operar quando o objetivo é manter e conquistar patrimônio neles. Como dizem, o Brasil não é para amadores e os mercados financeiros também não. Um conselho: não procure pular etapas ou conhecer mais ou menos. Estude a fundo, tenha paciência, dedicação e disciplina. Forme suas raízes de forma saudável, pois assim você se tornará um trader positivamente consistente de verdade. É isso aí, meus amigos, tá? Aqui está o livro, né? A Revolta de Atlas. Eu indico que leiam. É um livro muito profundo, que vão trazer coisas, várias outras, tá? Inclusive para a questão de vocês, da questão de mercado, da questão de vocês programarem a mente para vocês, fugindo dessa questão de autossabotagem, inclusive, tá bom? De formação de uma mente melhor, né? De uma questão emocional melhor, de uma disciplina emocional melhor, tá? Eu tenho trazido também esse livro aqui como sugestão para leitura de quem está começando e de quem também está se preparando para mercado, tá? Do Alexander Elder, Como se transformar em um operador e investidor de sucesso. Trago também esse outro livro aqui do Alexander Elder também, né? Come into my trading room, tá? Mais esse livro aqui do Mark Douglas, Trading in the Zone. Mais esse livro aqui também do Flávio Lemos com Celso Cardoso, Análise Técnica Clássica. Mais esse outro livro aqui, que é a terceira edição dele, tá bom? Análise Técnica dos Mercados Financeiros, do Flávio Lemos também. Esse livro tem um capítulo especial sobre o Fibonacci, tá bom? Esse livro aqui que é importantíssimo, Reminiscência de um Especulador Financeiro, Edwin Lafevre, né? Ele traz a história, né, de Jesse Livermore, tá? É um livro que eu leio todo ano, em dezembro, tá? Para vocês terem ideia da importância que eu dou a esse livro aqui. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre a questão do Jesse Livermore, tá? Ele tá aí também disponível. E trago também esse livro aqui do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Mais um livro para a questão de preparo emocional, tá? De vocês entenderem a mente de vocês, como funciona e como agir e reagir a essas questões, que é muito importante. É preparo, é disciplina emocional, tá? Como eu falei, eu tenho um outro vídeo já publicado aqui, é esse vídeo aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui
em cima aqui, tá? Se não aparecer é só procurar aí, porque ele está disponível também na playlist do Setup JJ, na questão da disciplina emocional, tá? É muito importante, né? Essa questão, acho que muita gente passa por isso e tem que se preparar, e eu acho que pode ajudar muito esses dois vídeos publicados sobre autossabotagem. Esse agora, né, presente, e esse aqui que foi publicado no ano passado, né, em outubro do ano passado. É isso aí, meus amigos, né? É importante, então, né, cuidar de suas raízes. Eu sempre tenho trazido essa questão aqui para vocês, né? O que a gente faz na vida, né, que ninguém tá vendo, né, que são as raízes, né, que é aquela questão da parte abaixo da linha do mar, né, do iceberg, né, que é a questão sim de ter imersão, né, de ter estudo, de ter equilíbrio, de ter disciplina, de ter autocrítica, né, de acreditar, porque a gente só vai para onde a gente está olhando, tá bom? Quando a gente não acredita em uma coisa, meus amigos, a gente não vai chegar lá. Então a gente precisa acreditar, sim. Ter humildade, tá? Porque prepotência é coisa de gente pequena, né? Ter perseverança, né? A maioria das vezes a gente não vai conseguir da primeira vez. Às vezes a gente vai precisar tentar 10, 20, 50 vezes. Água fura pedra. Ter gratidão, porque gratidão é coisa sim de gente bom caráter, né? Ter paciência, né? Desenvolver a habilidade de fazer boas escolhas. Para mim, uma das principais características, ter atitude vencedora, né? Ter boas raízes, meus amigos, tá? Com essas boas raízes, a gente vai sim conquistar e manter, né? A questão que todo mundo está olhando lá e muita gente está comentando e etc, né? Mas que precisa ter as bases sólidas, né? Que precisa ter boas raízes, né? Que é a disciplina, que é o sucesso consistente, tá? Com boas raízes a gente conquista sim o sucesso consistente. E o trabalho que a gente tem feito de publicar esses vídeos, de tirar tempo, né, para preparar e publicar vídeos aqui, é a crença de que em algum lugar alguém vai assistir isso aqui e vai ajudar a virar essa chave para essa conquista, tá? Do sucesso consistente. É o que eu desejo a cada um de vocês aqui que estão assistindo ao vídeo, tá? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu, viu? Muito obrigado a todos. Espero ter transmitido algo de valor mais uma vez a vocês, que algum pedaço, pelo menos, do vídeo aqui publicado, traga uma nova visão para melhor, né? Traga o Kaizen a vocês, tragam um melhoramento contínuo, tragam a força, a energia, né? Para vocês continuarem e conquistarem. É isso que eu desejo a cada um de vocês, tá bom? Água fura pedra. Os